Boa tarde, quase ao anoitecer deste domingo, em que vou ainda tentar estruturar e ler mais uma lição de literatura portuguesa que está relacionada com a geração de 70, portanto, a geração de 70 e as ideias novas. Então, o tema vai ser este agora nesta tarde, que é muito curto. Pode ser que eu ainda consiga fazer outro, mas vamos tentar pelo menos fazer a geração de 70. Os temas do ultrarromantismo representam, de modo geral, como vimos, uma fase de decrepitude da sensibilidade romântica e vêm a ser abalados pelo advento do positivismo científico de que Teófilo Braga se torna arauto e defensor. Augusto Comte e os filósofos alemães reinam em Coimbra, no meio de uma juventude ávida de ideias novas e demolidoras dos conceitos estabelecidos. Simultaneamente esboça-se cada vez com mais nitidez a ideia de que o homem só existe na sua realidade física. Daí se parte para uma guerra sem tréguas às ideias românticas. Se em Lisboa, Castilho rodeado pela pleia de jovens românticos como Pinheiro Chagas, Bilhão Pato, Tomás Ribeiro orienta e fomenta as carreiras literárias através da chamada Escola do Elogio Mútuo, por outro lado, o grupo de Coimbra, que mais tarde em Lisboa se reuniria no Cenáculo, chefiado por Antero de Cantal e formado por nomes como Teófilo Braga, Jaime Batalha Reis, Vieira de Castro, Eça de Queiroz e outros, inscreve-se sob o signo da revolta contra os moldes ultrapassados do romantismo e constitui uma falange aguerrida e muitas vezes irreverente contra o baluarte romântico de Lisboa. Este antagonismo constitui a razão profunda que originou a questão coimbrã, que aliás se desencadeou por um assunto aparentemente de menor importância e reduzido a dimensões pessoais. No capítulo 6 do romance Os Maias, de Eça de Queiroz, encontramos um curioso documento da luta estético-ideológica entre românticos e realistas, estes os acesos apologetas do que chamou a ideia nova, ou do que se chamou a ideia nova. Na questão coimbrã intervieram os nomes mais evidentes desse momento literário, tomando partido quer pelo grupo de Antero de Quental, quer que, ao publicar as Odes Modernas, em 1865, evidenciou já notório afastamento dos ideais românticos e um conceito de poesia de combate e de intervenção social. Portanto, estamos a referir-nos a Antero de Quental. No outro campo, encontrava-se Castilho, que, ao fazer o elogio de Pinheiro Chagas, criticara duramente o grupo constituído por Antero, Teófilo Braga e Vieira de Castro, o grupo de Coimbra. Após a intervenção de muitos membros da comunidade literária, Antero fecha a questão com a dignidade das letras e as literaturas oficiais, o último opúsculo da polémica que teve o mérito de chamar a atenção para o antagonismo romântico-realista e abalar o convencionalismo literário e social, tendendo para a conservação de um ideal estético degenerado, ultrapassado e decrépito. Foi necessário, no entanto, aguardar ainda alguns anos para a legitimação desta estética nova. Com efeito, 5 anos depois, 12 homens de letras, constituindo o grupo do Cenáculo, entre os quais Antero de Quental e Eça de Queiroz, Teófilo Braga, Batalha Reis e Manuel da Riaga, organizam as conferências democráticas no Casino Lisbonense. Realizaram-se apenas 5 das 12 previstas em virtude da sua suspensão pelas autoridades, o que levantou uma séria onda de protestos. No manifesto publicado em A Revolução de Setembro, afirmava-se que as conferências pretendiam tratar as grandes questões contemporâneas religiosas, políticas e sociais, literárias e científicas com radicalismo. Coube a Eça de Queiroz abeirar-se da problemática literária com a literatura nova, o realismo como nova expressão de arte, completando a intenção da questão coimbrã e estabelecendo já
de uma forma amadurecida e consciente as bases da escola realista, as conferências do Casino vêm, pois, marcar definitivamente o início do realismo como forma de pensamento e de expressão. Pode dizer-se que, depois da questão, nada será igual, nem em termos sociais, nem em termos literários. O pensamento militante dentro dos ideais socialistas e republicanos foi proclamado e vivido por Antero Quental através de um percurso tumultuoso que o leva a uma poesia inflamada de teor político-social por um lado ou de catarse do seu universo interior por outro. As odes modernas e os sonetos constituem os dois polos mais importantes e significativos de uma obra torturada. Poeta-filósofo, o filósofo-poeta foi, do grupo da sua juventude, o primeiro a abandonar a militância política e literária, suicidando-se em 1891. Desse grupo, auto-intitulado de Vencidos da Vida, o Grupo dos Cinco, todos assumiram a vocação de renovadores literários. A literatura portuguesa entra no vasto colóquio europeu do século XIX, sem que, todavia, através da experiência internacional e cosmopolita, perca de vista os padrões recorrentes de uma identidade. Oliveira Martins, por exemplo, e sobretudo Eça de Queiroz, o homem e o escritor de mais amplos horizontes da cultura portuguesa da segunda metade do século, em breve alcançam uma ressonância internacional. Não cabe analisar neste lugar o significado da obra romanesca e documental de José Maria de Eça de Queiroz, que nasceu em 1845 e faleceu em 1900, mas apontaremos as grandes linhas que pautam a sua obra que julgamos rebelde às tentativas de faseamento que lhe são atribuídas. Não serão fases, mas vetores recorrentes que orientam a sua produção, que, uma vez mais, julgamos muito mais significativa do que deixaria antever a miopia realista. É evidente que desde os seus primeiros escritos, entre 1866 e 1875, publicados na Gazeta de Portugal, Revolução de Setembro e 1º de Janeiro, está ainda longe do domínio e da habilíssima lógica narrativa que evidenciará mais tarde. Mas, nos seus últimos escritos, encontramos a recorrência dos mesmos registros, os mesmos emblemas, os mesmos enigmas discursivos. A intenção polémica anticlerical e antirreacionária de O Crime do Padre Amaro, de 1785, a análise dos sentimentos tortuosos de O Primo Basílio, de 1878, ou a saga familiar de Os Maias, cujos aspectos trágicos salientou Jacinto do Prado Coelho, enfim, A Relíquia e A Capital são outros tantos tópicos que constituem desafios de leitura. A Cidade e as Serras, de 1901, publicado póstumamente, A Ilustre Casa de Ramires, 1897, e Últimas Páginas, cujo registro medievalizante se encontra também em alguns contos, são outras tantas formas de lapidar em termos de construção romanesca. A sensibilidade ao registro social e político está presente e podemos dizer que, criticamente, as catástrofes nacionais lhe estão próximas. Queremos com efeito que o fecho da Ilustre Casa de Ramires não é senão uma subtil resposta longe do tom panfletário que outros usaram à crise do colonialismo português de há 100 anos. Um dos aspectos mais significativos que se vão acentuando nas suas últimas obras, sobretudo em A Cidade, em A Ilustre Casa, é o enternecimento cada vez mais acentuado e purificado do romancista pela terra portuguesa, a que cheira bem, a que dá felicidade através do tradicionalismo e da brandura de costumes. Acordei envolto num largo e doce silêncio. Acorda, homem, que estás na tua terra. Então é Portugal, hein? Cheira bem, está claro que cheira bem, a cidade. Capítulo 8. Gonçalo, personagem de A Ilustre Casa, é bem o símbolo do Portugal que essa ama, misto de bravura, idealismo e bondade, de pusilanimidade, ingenuidade
e mania de grandezas, vocacionado, como os seus antepassados, para um destino africano. Na complexa versatilidade da criação literária de Essa, não deixaremos de registar a breve e magistral incursão nos domínios do fantástico, em O Mandarim, de 1879, em que a China longínqua e lendária lhe serve de motivo para a construção de uma alegoria em que castiga a corrupção e o oportunismo de um Ocidente decadente. Aí cruza-se o exotismo com a lupa cruel do naturalismo, numa simbiose de efeitos estéticos surpreendentes. Numa apreciação geral da obra de Essa, reconhecemos, pois, como característica essencial, o seu espírito saudável que se manifesta através de uma sadia ironia e que sabe que o riso, cujo elogio chega a fazer em notas contemporâneas, é a forma mais pura da expressão humana e da crítica. A ironia, registro amável e por vezes desconcertante da prosa cairosiana, inscreve-se nessa catarse do riso, que, longe de ser um simples jogo retórico, convoca quase sempre significações que vão além da sátira e da crítica. Constitui, sim, uma subtil manobra discursiva que instaura uma equívoca e plurissignificativa manipulação dos dados da realidade. A crise ou as várias crises convergentes do país encontram um registro diferente na formulação poética demolidora e violenta que alguma crítica tem identificado com o satanismo. A invectiva panfletária faz da poesia uma arma de luta nos inflamados ritmos de Guerra Junqueiro, que nasceu em 1850 e faleceu em 1923, por exemplo, mais atenuadamente na poesia de Gomes Leal, que nasceu em 1848 e faleceu em 1921. Trata-se de uma geração decididamente republicana e, nomeadamente, Guerra Junqueiro, torna-se, de algum modo, o profeta do regicídio, 1908, e da implantação da República, 1910. Finis Pátria e Pátria são dois dos mais significativos testemunhos de um violento mal-estar em que a ruína do país é atribuída à opressão do estrangeiro, de que o ultimato inglês foi o disputador, mas também à fraqueza dos governantes, personificados pela dinastia de Bragança. O saudosismo recorrente dos tempos passados da história portuguesa confunde-se com o ódio à Casa de Bragança, ela também considerada estrangeira. Nesta poesia demolidora, porém, cabe distinguir sobretudo pela coloração das imagens literárias que roçam as estruturas do simbólico, o uso de sinestesias e comparações inéditas ou insólitas. Nessa medida, o simbolismo, como escola, aproxima-se e apresenta-se como uma forma de sincretismo, invadindo o próprio parnasianismo que, por definição, se apresentaria como imune à tentação simbolista, introduzido por João Penha, poeta menor, com o jornal A Folha, réplica do periódico parisiense Le Parnasse. O parnasianismo tem como finalidade a expressão do real, recortado na sua nitidez de contornos, descrito através de dados de uma previsão rigorosa e objetiva, baseado na informação sensorial, às cores, tonalidades, sons, em suma. O pormenor que os sentidos captam seria a matéria de que é feita a poesia, que alguns consideram, e o é, em alguns casos, prosaica. É por isso que Essa de Queiroz, em Notas Contemporâneas, prefácio das Aquarelas, faz a crítica do parnasianismo, censurando justamente a precisão descritiva que considera não constituir matéria poética, ainda me recordo como modelo instrutivo desse género, a corrente parnasiana. De certa poesia em que um parnasiano cantava: uma duquesa pisando o asfalto do chiado por entre as acácias em flor, com botinas de cetim verde e uma cauda de seda cor de veior,
nada mais completo, diz ele. Contudo, tal como verificámos a propósito de Gomes Leal e de Guerra Junqueiro, também na obra do singular poeta parnasiano português Cesário Verde, que nasceu em 1855 e faleceu em 1886, o simbolismo irrompe o saudosismo nostálgico pelo passado histórico de Portugal, emerge ainda que discretamente. O ideal apolíneo do parnasianismo é então sacudido por latências que, em breve, no início do século XX, surgirão simultaneamente como derivas invariantes da literatura portuguesa. No seu único livro, publicado póstumamente, Livro de Cesário Verde, datado de 1887, a experiência parnasiana é de algum modo fragmentária, ao contrário da de Gonçalves Crespo, em que predomina a emoção vaga e o claro recorte formal, já que se a poesia de Cesário é uma poesia do cotidiano e uma poesia de contrastes, desse cotidiano, mundo exterior, mundo interior, o sublime, o degradado, a verdade é que o contraste presente-passado remete para um registro diferente, enquadrando a crepuscular melancolia finescolar de que o poema Sentimento de um Ocidental é o mais acabado testemunho. As varinas, as hortaliceiras, os lojistas, os transeuntes ocasionais, as donas de casa burguesas, a variedade, enfim, dos tipos urbanos de Lisboa, aliados a estados de alma indecisos em que predomina o tédio da cidade e da vida diária, desencadeiam no poeta uma profunda e cinzenta nostalgia, quer do passado, singram soberbas naus que eu não verei jamais, quer de amplos espaços, Madrid, Paris, Londres, São Petersburgo, o mundo. E terminamos aqui hoje, ou seja, termino aqui a aula sobre a geração de 70, que é bastante curta e, portanto, fácil de apreender. E depois, possivelmente, mais 2 aulas e acabaremos estas nossas aulas de literatura neste estilo e continuaremos com outras, não é? Portanto, temos aí o jornalismo, temos a história e outras temáticas semelhantes ou afins que sempre interessam enquanto estamos aqui ainda meio confinados, especialmente aqueles que não vão de férias, têm que se entreter e eu vou tentando assumir alguma coisa e lançar alguma matéria para o espaço. Então um beijinho para todos e um resto de domingo feliz e até para a semana.